E aí galera do canal, vamos com mais um vídeo hoje. Vamos estar dando seguimento, tá? Ao vídeo passado que nós estávamos falando sobre os ensinamentos de Jesus sobre oração, tá? Se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste, tá? Tá lá no meu canal do YouTube ou na minha rede social do Instagram, tá? Você pode acessar, se você ainda não me segue aí também, se inscreve lá no meu canal do YouTube ou no Instagram, tá bom? E hoje nós vamos dar seguimento a esses ensinamentos que Jesus nos deixou sobre oração, tá bom? É muito importante que você assista o primeiro vídeo, que você vai estar entendendo um pouco sobre esse tema e essa série de vídeos aí falando sobre esse assunto, tá bom, galera? Então vamos sem demora, vamos estar falando hoje, tá? Nós falamos de Mateus 6, do versículo 5 e 6 do primeiro vídeo. Nós vamos estar falando versículos 7 e 8 hoje, tá? E nós vamos estar lendo um texto de João também. Então acompanha comigo na sua Bíblia, Jesus falando no Sermão da Montanha, ele fala assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume de que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe pedires. Então, galera, a primeira ensinamento que Jesus nos deixa aqui hoje é em relação às vãs repetições ou o muito falar. A nossa relação, né, a nossa oração e a nossa relação com Cristo, ela não pode ser aquele relacionamento mecânico, sabe? Aquela oração decorada, aquela oração que, sabe, a gente faz muito repetitiva. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer quando nós paramos para orar? Deus, ele quer um relacionamento sincero, verdadeiro, tá? Então, quando a gente parar para orar, nós devemos ser sinceros diante de Deus. Às vezes a gente está sem vontade de orar, seja sincero. Chega para Deus e fala: Deus, hoje eu não estou afim de orar, mas estou aqui. Então, assim, nós precisamos ter um coração mais sincero. Deus, ele busca isso. Deus, ele não busca que a gente para orar e faça aquela oração mecânica ou aquela oração decorada, né? Ou aquelas palavras repetitivas, ou aquela falsa sensação de usar palavras bonitas. Não é isso que Deus quer. Deus, ele quer a nossa sinceridade. Deus, ele quer a nossa honestidade. É isso que Deus quer. Que nós sejamos sinceros. Uma outra dica que eu te dou é refletir naquilo que você está falando. Reflita. Certa vez Deus me fez refletir sobre a minha oração. Quando eu parava, pegava o meu prato de comida, e a minha oração que eu fazia, Deus, ele falava: o que você está orando aí? E às vezes a gente orava tão no automático que eu nem me ligava naquilo que eu estava falando. Então a gente precisa entender isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos sinceros nas nossas orações, tá bom? Vamos para um outro ensinamento que está lá em João 6, no versículo 11, ele fala assim: essa aqui, gente, é a primeira multiplicação dos pães e peixes, tá? Então Jesus, ele recebe 5 pães e 2 peixes e para alimentar uma grande multidão. E o que Jesus fala? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Galera, o que eu entendo com isso? Jesus, ele estava ali diante de uma situação totalmente adversa. Totalmente adversa. Literalmente numa dificuldade. Como que Jesus ia alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Era impossível aos nossos olhos. Só que Jesus, ele nos deixa um ensinamento aqui. Jesus fala que ele levanta o pão e dá graça por aquilo que ele tem. Cristo, ele nos ensina a não murmurar diante das adversidades. Às vezes nós temos pouco e nós optamos em murmurar diante daquela situação, ao invés de dar graça pelo pouco que nós temos. Então Jesus aqui, ele está nos ensinando a não murmurar. Ele está nos ensinando a dar graça em todas as coisas, mesmo quando aos nossos olhos pareça ser adverso. Então, diante de uma dificuldade, Jesus nos ensina a dar graças, a não murmurar, tá bom? E esse é o segundo ensinamento que eu quero deixar para você hoje. Então, vamos recapitular. Primeiro ensinamento: seja sincero diante de Deus. Seja honesto com as suas orações. E o segundo é: não murmure. Dê graça.
mesmo diante de uma situação adversa. Galera, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, curta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal no YouTube ou me segue também lá no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui para você. E, por favor, compartilha essa mensagem, compartilha, tá? É só isso que eu te peço, compartilha essa mensagem para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Grande abraço, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo.